Continuando o discurso do Senhor Jesus, no capítulo 15 de Lucas, quando ele falava sobre os perdidos, sobre como Deus tem uma inclinação para achar, resgatar o que está perdido, nós falamos ontem sobre a parábola da ovelha perdida, que o bom pastor deixa as 99 no rebanho e vai atrás daquela perdida. Hoje nós vamos falar da próxima parábola, no capítulo 15, a partir do versículo 8, que é a parábola da dracma perdida. E ela tem um outro significado. Vamos ler primeiro aqui. Jesus disse assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, dracma era uma moeda, e perdendo uma dracma, não acende a candeia, a vela, e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim, digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Vamos entender aqui o que significa essa parábola da dracma. Primeira coisa é que Jesus não usou qualquer objeto que se perde dentro de casa. Ele usou a dracma como o símbolo da história. O símbolo de quê? De algo de valor. E aqui o fato de não ter se perdido em nenhum lugar, mas dentro de casa, refere-se àquelas pessoas que estão perdidas dentro da igreja, dentro da casa do Pai. Já vou explicar como isso pode acontecer. Mas ele usou a dracma porque ele quis dar o entendimento a todos que todos têm valor diante de Deus. Sabe, Deus olha as pessoas de forma diferente. Como nós vimos na parábola da ovelha perdida, Deus olha para aquela ovelha perdida e vai atrás dela e a resgata, e quando ele volta com alegria. Há uma festa por causa daquela ovelha que foi resgatada. As 99 estão seguras no rebanho, não é que elas não tenham valor, elas têm valor, mas elas já estão seguras. Mas Deus coloca um maior valor no sentido de que aquilo que estava perdido foi achado naquela ovelha perdida. Então, o mundo olha para as pessoas, olha para cada indivíduo, a sociedade olha para você, para mim, e a sociedade atribui valor de formas diferentes. Por exemplo, a sociedade atribui valor pela beleza, não é? Você vê que pessoas consideradas mais bonitas normalmente são bem tratadas, melhor tratadas. Pessoas que se vestem melhor. Pessoas que têm mais dinheiro, têm uma posição. Então, o mundo é cheio de critérios para tratar as pessoas. E se você não preenche alguns daqueles critérios, você tende a ser menosprezado, tende a ser rejeitado. Isso acontece no mundo. Agora, para Deus, não existe essa diferença. A palavra diz que ele não faz acepção de pessoas. Então, para Deus, o feio e o bonito não faz diferença. O rico e o pobre, o branco, o negro, o inteligente, o analfabeto, né? A pessoa que é formada, a pessoa que é analfabeta, não importa. Deus olha todos com o mesmo valor, que é o valor da alma da pessoa. Deus olha a sua alma. Então você, para Deus, tem o mesmo valor que a outra pessoa do seu lado, que o milionário, que a pessoa que tem uma autoridade. Você às vezes se sente um zero à esquerda. Você olha a sociedade ao seu redor, você vê pessoas que têm bens, pessoas que têm trabalho, que têm posição, respeito, popularidade, fama, dinheiro. Você olha essas pessoas e você se compara a elas, que você nunca deveria fazer, mas é natural às vezes se comparar, e você se sente pequenininho. Quem sou eu? Muitas vezes você não tem nem coragem de entrar em determinados lugares porque você pensa, quem sou eu?
Mas Deus não pensa assim. Deus olha para você e às vezes ele está mais inclinado para você que se considera um nada, um perdido, do que para aquela pessoa que se acha alguma coisa. A palavra de Deus fala isso, que Deus escolhe as coisas fracas, as coisas loucas desse mundo, aquelas que nada são, as desprezadas e desprezíveis. Ele escolhe essas pessoas, ele se inclina para essas pessoas. Porque, como Jesus disse, eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento, e não os que já se acham justos. Então, Deus vê o valor em você. Então, por exemplo, na sua igreja, falando aqui da dracma perdida dentro da igreja, né? A pessoa que está perdida dentro de casa. Na sua igreja, você pode ter um título, você pode ser uma pessoa que tem uma posição, é um oficial da igreja, ou você pode ser uma pessoa, sabe, aquela pessoa assim que... aquela senhorinha, aquela pessoa ali simples. Na igreja talvez você não é muito contado, mas para Deus você tem o mesmo valor que todas as outras ali. Então, é o primeiro significado dessa parábola. A dracma, ela tinha valor. Só que ela foi perdida dentro de casa. E como é que pode? Você pode perguntar assim, como pode uma pessoa estar perdida dentro da igreja? É mais comum do que parece alguém estar dentro de uma igreja e estar perdido, espiritualmente falando. Por que é comum? Porque estar na igreja dá a sensação de que estamos bem. Porque você frequenta a igreja, você ouve a palavra, você dá oferta, talvez até faça alguma atividade voluntária, então você se integra ali na comunidade da fé, e aquilo ali te dá uma sensação de pertencimento, de aprovação, porque você participa daquela vida da igreja. Bem ou mal, você está ali. Então isso pode te dar a sensação de que você está bem, de que você está salvo. Mas nós sabemos que estar fisicamente dentro de uma igreja não significa que a pessoa está salva. Porque você pode estar dentro, porém, dentro de você ter mágoa. É tão comum isso. Tão comum a pessoa estar dentro da igreja. Às vezes é o pastor, às vezes é o bispo, às vezes é o obreiro. A pessoa está dentro da igreja e ela está cheia de mágoa. Aliás, a igreja é um campo fértil para mágoa. Sabe por quê? Porque na igreja a gente espera muito das pessoas. Quando você trata de pessoas de dentro da igreja, da comunidade da fé, você está tratando de pessoas que estão pregando a palavra, pessoas que são conhecedoras da palavra. Então elas sabem da verdade, elas sabem da justiça, elas pregam, elas ensinam, não é? Então é uma comunidade, digamos assim, a igreja deveria ser o mais próximo do céu que a gente tem na terra. É um pedacinho do reino de Deus, é uma embaixada do reino de Deus aqui na terra. Então quem está dentro da igreja tem altas expectativas, e é comum. Porém, às vezes as pessoas esquecem que, apesar de estarmos na igreja, sermos a igreja de Jesus, não deixamos de ser humanos. Somos falhos, o ser humano é falho, o ser humano erra, o ser humano não é omnipresente, não é onipotente, então ele falha. Todos nós falhamos, você não falha também? Todo mundo falha. Então a gente tem que ter um nível de compreensão, de bons olhos que Jesus ensinou. Não é só você ter altas expectativas. Junto com as suas altas expectativas, você tem que ter bons olhos, você tem que dar desconto, você tem que saber que as pessoas têm um dia ruim. Todo mundo tem um dia ruim, de vez em quando, não é? As pessoas têm suas personalidades, têm os seus jeitos, suas inclinações, seus temperamentos. Então, muitas coisas, muitas variantes acontecem mesmo dentro da igreja. E não se esqueça que, como Jesus disse, a igreja é lugar dos que estavam perdidos e vieram para ser salvos. Então, dentro da igreja tem os salvos, tem os que estão sendo salvos, mas ainda estão perdidos, e tem os perdidos que acabaram de chegar. Então, você tem uma mistura de pessoas dentro da igreja que vão resultar em gente que vai dar excelente testemunho, porque é de Deus, gente que de vez em quando vai estar bem, de vez em quando vai estar mal, porque ainda não está completamente convertido, nascido de Deus, cheio do Espírito Santo, e você vai ter gente que está perturbada. Tudo isso dentro da igreja. Então é natural que você
tenha certos desencontros, decepções dentro da igreja. Aí você desenvolve mágoa, se você não vigiar. Então você às vezes está dentro da igreja, mas está com mágoa. Você está frio espiritualmente, você não ora. Você só ora quando vai à igreja. E mesmo assim, aquela oração fria. Você não lê a Bíblia. Você talvez não é mais fiel nos seus dízimos. Você fala assim, esse mês não vai dar, aquele mês não vai dar. Você está dentro da igreja, mas com vontade de ir para o mundo. Você está na igreja, mas olhando para o mundo, querendo estar no mundo, querendo curtir a vida lá de fora. Você está com inveja dos incrédulos e até chegando a falar assim, eles é que são felizes. Eu me sinto aqui na prisão. Não é? Às vezes você vai à igreja por uma obrigação social, uma obrigação familiar, uma obrigação religiosa. Então, essas são as pessoas que são dracmas perdidas dentro da igreja. E antes de ser uma ovelha perdida, normalmente a pessoa é uma dracma perdida. Normalmente. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que ter consciência se você é uma dracma perdida dentro da igreja. Ainda há tempo para você. Porque você está no meio do braseiro, você ainda pode, reconhecendo, sendo humilde e indo até Deus e sendo sincero e falando, meu Deus, olha, eu estou assim, eu não vou mais ficar fingindo, não vou mais ficar vestindo uma roupa de religiosidade para provar, para mostrar para os outros que eu estou bem. A minha realidade é essa. Sempre o caminho da volta, o caminho de ser salvo, sempre vai passar pela sinceridade. Se você não é sincero para reconhecer o seu real estado, se você não é corajoso para buscar ajuda, para admitir a sua real condição, então dificilmente você vai conseguir sair da situação que você está. Tem que haver sinceridade, tem que haver coragem para buscar ajuda. Mas você já está sendo corajoso para fazer o mal, fazer o errado. Porque todo esse fingimento é uma coragem que você está tendo para o mal. Porque sua alma está correndo risco. Você pode estar tratando a igreja meramente como uma sala de espera para o inferno. Isso é coragem para o mal. Então, até quando você vai arriscar a sua alma? Perder a salvação, morrer de sede no meio da fonte de água, dentro da fonte de água. Então é preciso você despertar, ser humilde e fazer o que tem que ser feito. Falar com Deus. Talvez você tenha até que falar com as suas autoridades espirituais na igreja, dependendo se você tem um cargo, você é contado por uma coisa, está fingindo, está em pecado. Talvez você tenha que pagar esse preço, mas pague esse preço. Porque, como Jesus concluiu na parábola, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Você pode trazer alegria para Deus, para os anjos de Deus, através do seu arrependimento, mas talvez o seu fingimento está trazendo tristeza para Deus, para os anjos de Deus e para você também, porque eu duvido que você viva em pecado, viva no fingimento, na frieza espiritual, no teatro religioso e seja feliz por dentro. Se você chegou até aqui, é porque você quer ser uma pessoa melhor. Eu te desafio a escolher uma coisa que você aprendeu no vídeo de hoje, colocá-la em prática. Eu te vejo aqui na próxima vez.